chamemos outro hino. Chamaram juntos em 2, 303, 303. Iremos agora, irmãos, todos unidos, orar a Deus e nesta oração apresentar pedidos que fazem por enfermos, por causas, tribulações, viagens, acidentados, familiares de nossos irmãos e pessoas que foram testemunhadas nesta bendita graça. Temos também aqui pedidos que foram feitos. A irmã Nadir Rediger Ligeri, de 100 anos de idade e 88 anos de batizado, está pedindo orações. Louvado seja Deus. Imagine, irmãos, 100 anos de idade, 88 anos de batizada e ainda dependendo da oração da Irmandade. Louvado seja Deus. O irmão Antônio Apolinário da Vila Camargo, em Curitiba, internado e entubado em estado grave,
Irmã Maria da Graça Morinato de Oliveira, de Poços de Caldas, internada. Irmã Cecília Pinheiro Freira, de Jaçanã, está internada. Irmão Joel Freire, de Pirassununga, também. Irmão Isaías, ancião da Central de Assis, está internado. Irmão Arlindo Trevisan, de Bitinga, passará por cirurgia. Irmão Fabiano, músico em Mogi das Cruzes, do Jardim Lair, está enfermo e vai passar por avaliação. O irmão Vanderlei Silva Oliveira, do Jardim Carine, Itaquaquecetuba, internado e entubado. Irmão Saturnino de Freitas e sua esposa Maria Alice, de Iguapiara, São Paulo, está muito enferma. A irmã Mantina Aparecida de Iguapiara está muito enferma, deve ser Guapiara. O irmão Sebastião Couco, de Caldas Novas, Goiás, também enfermo. O irmão Isaías, ancião de Itatiba, muito enfermo. O irmão Eduardo Cordeiro, de Berilo, Minas Gerais, muito enfermo. O irmão Cleito Roberto está com uma causa difícil. Sua filha, Pérola Emanuela, passará por cirurgia. O irmão Osmar, de Bitinga, sofreu acidente de bicicleta, passará por cirurgia. Irmã Ivone dos Anjos Higiane, do Jaçanã, com forte crise de labirintite. Irmão Gilberto Lima Ferreira, do Jardim Transilvânia, Diadema, em estado grave na UTI. Irmão Neylor Filho, do irmão Júnior de Guararema, internado com enfermidade grave nos pulmões. Irmão Joel Martinez, cooperador em Jacareí, está hospitalizado, muito enfermo. Irmão Luiz, filho do irmão José, cooperador de jovens da cidade de Adolfo, região de São José do Rio Preto, com câncer. Uma criança de 9 anos de idade da cidade de Mendoza, região de São José do Rio Preto, também com leucemia, e a família roga orações. A irmã Isabel Cristina de Abreu, do Jardim São Domingos, em Campinas, passou por cirurgia e está na UTI. E vários irmãos e irmãs agradecem pelas bênçãos alcançadas e os favores de Deus, pelas orações que Deus tem dado em favor deles. Procurando todos estar em íntima comunhão, busquemos a face de Deus em oração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito o teu nome, Senhor. Eterno Deus, Pai celestial, na tua santíssima presença nos curvamos, ajoelhamos-nos diante de ti, Senhor, com alegria no nosso coração, por fazer parte da família do teu Filho aqui nesta terra. Te damos graça por esta obra tão santa que alcançamos de ti, Senhor Deus. Nos chamaste nesse caminho maravilhoso e tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos ajudado nas nossas lutas, dificuldades, no nosso choro, nas aflições. Tua mão tem nos amparado, tem nos revestido de força, Senhor, até aqui chegamos pela tua misericórdia. Suplicamos a ti que continue nos ajudando, nos abençoando e levando-nos avante nesta graça até o fim da nossa existência nesta terra. Desejamos partir daqui com a esperança viva no coração de um dia ver a tua face no reino da tua glória. Bendito seja o teu nome, eterno Deus, nas tuas mãos, Senhor. Te pedimos que abençoe este santo culto desta manhã, abençoando o teu servo na presidência, Senhor, guiando em todo andamento. Eterno Deus, te damos graça pelos hinos que nos desse de cantar com grande alegria, Senhor, e através dos hinos a tua presença já se manifestou no nosso coração. Bendito o teu nome, tirando, Senhor, muitas coisas do nosso pensamento, ligando-nos nesta comunhão
tão maravilhosa. E agora diante de Ti nós Te suplicamos uma grande benção, Senhor, na vida de cada um que aqui se encontra. Nas Tuas mãos Te apresentamos toda a Tua herança na face desta terra, desde o velhinho até a criança, os casais, as famílias, nossa mocidade. Abençoa todos e protege debaixo do Teu paternal cuidado. Bendito seja o Teu nome, eterno Deus, nas Tuas santas mãos. Apresentamos esses pedidos de oração, são inúmeros, ó grande Deus. Não teríamos condição de mencionar um por um, mas diante de Ti já chegou, Senhor, o clamor, Senhor, e a apresentação pela lista que o Teu servo leu. Recebe na Tua glória essas necessidades, Senhor Deus, e segundo o Teu querer e a multidão da Tua misericórdia, manifesta a Tua obra na vida daqueles que pediram, desses que esperam por fé, Senhor Deus, numa obra Tua, numa libertação, e força para continuar esperando em Ti, no movimento do céu nas nossas vidas também. Pai santo e justo, Te pedimos em favor de todo o Teu ministério, dos servos que presidem sobre nós. Abençoa a Tua obra em toda a face da terra, onde houver um dos Teus pequeninos, esteja lá com a Tua presença, com a Tua virtude, com a Tua proteção divina. Bendito seja o Teu nome. Abençoa o governo do nosso país e de todos os países também na face da terra. Abençoa para que possamos ter sempre esta liberdade de nos reunirmos, de manifestarmos aquilo que Tu manifestou no nosso coração. Abençoa aqueles que viajam em missão da Tua obra, para atender, Senhor, a Tua obra onde Tu requereu também. Pai eterno, mantenha-nos nesta santa comunhão, e nesta manhã, por bondade Tua, revela dos céus a Tua bendita palavra. Viemos aqui, Senhor, para buscar de Ti o pão celestial e a água que refrigera a nossa alma. Assim guia-nos em todo andamento deste culto, e ao sairmos daqui, como nos abençoasse na vinda, abençoa-nos o retorno para os nossos destinos. Na Tuas santas mãos entregamos todas as nossas necessidades, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, nosso Salvador, que contigo é bendito e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Na próxima terça-feira, às 14h30, haverá batismo nesta casa de oração. E depois, no dia 19, que será um outro sábado, também às 18h30, nesta casa de oração, haverá reuniões para culto de jovens e não da mocidade também. Hoje, no Jardim Independência, no Sapupemba, em Vila Mariana, que é aqui do setor 1. Mas haverá também depois, no dia 12, sábado, Brás, aqui em Vila Formosa. Anunciamos as coletas destinadas à obra da piedade e as demais necessidades, viagens, manutenção e construção de novas casas de oração. Sempre lembrando a Irmandade da grande necessidade que há. Procure em cada um saber ou entender a vontade de Deus, que contribuir nas coletas também é uma obediência que Deus se agrada, pois a obra ela cresce, mas as necessidades materiais também. E o atendimento sempre depende
da generosidade dos corações daqueles que o Senhor chamou nesta bendita graça. Queridos irmãos, considerando as dificuldades que existem no tempo presente para servir a Deus, isto por causa da força do pecado e de tanta maldade que há no mundo, veio avante de ler para a Irmandade uma carta que foi escrita já há alguns anos atrás, mas que ela é uma lembrança dos cuidados que nós precisamos ter para agradar a Deus. O título dela é Concupiscência da Carne. Eu vou ler para os irmãos, pedindo paciência a todos, que dê atenção. A concupiscência da carne é condenada pela palavra de Deus por tratar-se de anseio exagerado pelos prazeres sensuais, que são a incontinência, a volúpia, lascívia, luxúria e cobiça. Derivam também desses males o adultério, a prostituição e a fornicação. Estas coisas aqui hoje, irmãos, elas são comuns no mundo. Mas o povo de Deus também é tentado por isto, que são concupiscências, que são ardentes desejos que dá no corpo, na vida da pessoa, de cumprir aquilo que é carnal. Então, ceder à concupiscência é cometer iniquidade, que é pecado contra os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Sabemos que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. O desconhecimento da natureza pecaminosa dessas práticas leva a pessoa ao total afastamento de Deus. Ainda que o pecado leve à morte, contudo, vindo à luz e ao conhecimento, e se o pecador se arrepender, poderá alcançar graça, misericórdia e perdão. A recomendação da palavra é para não pecar, pois diz a palavra em 1 João capítulo 2, verso 1, Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Disse Jesus aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Conclui-se, portanto, que a instrução leva ao pecador o conhecimento para se libertar do poder do pecado e da morte, que é o que está sendo feito aqui agora. Quando a pessoa é vencida pelos sentimentos que a concupiscência produz, pode ocorrer a prática do pecado. Não se condena alguém por ser tentado pelos desejos, ainda que movidos pela concupiscência. O que a palavra reprova é alimentar estes sentimentos, cedendo aos desejos condenáveis, os quais são iniquidades e, portanto, pecado diante de Deus. Então, ser tentado não é pecado, mas seguir o que o pecado ou a tentação orienta, isto aí é o pecado. Como que acontece o pecado? A concupiscência da carne pode ser potencializada quando alimentamos sentimentos maus e perversos, através de pensamentos viciosos que a palavra condena, tais como o ódio, a vingança, a traição e todos os demais atos corporais indecorosos e imorais, orientados pela mente humana. Quais são as fontes que alimentam a concupiscência carnal? São diversas as fontes por onde se alimenta a concupiscência, tais como audiovisuais, por todos os meios de comunicação, pela frequência em locais onde predomina a corrupção moral, por leituras de livros de caráter malicioso e perverso, por convívio com pessoas que fazem parte da vida desregrada em todos os aspectos, tais como moral, lascivo, entorpecentes e alcoolismo. Estas coisas todas contribuem para que a pessoa cometa o pecado. Frequentar esses locais, conviver com essas pessoas, relacionar-se com elas, mesmo através dos meios de comunicação,
alimenta o poder da concupiscência e leva a pessoa a não resistir à tentação, cometendo o pecado. Convivemos intensamente com a inversão de valores na sociedade. Isso danifica os valores morais, tanto da família quanto do direito da criança e do adolescente, manifestando novidades que geralmente deturpam a orientação preconizada pela palavra de Deus. O povo de Deus deve observar as mutações dos costumes impostos pelo mundo atual, que, mesmo sendo lícitos, nem sempre são convenientes, pois pode corromper os bons costumes pela ignorância dos preceitos dados pela palavra de Deus. Há nas cartas do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, recomendação para que eles guardassem em seus corações e pensamentos somente o que era verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Havendo alguma virtude ou louvor, nisso pensassem. Essa recomendação era um antídoto para a concupiscência, pois a pessoa, deixando de meditar nas coisas do pecado, enfraqueciam os ímpetos da carne e fortaleciam o espírito, tendo condição de se manterem em paz com Deus. O pecado da fornicação. A fornicação é o pecado da conjunção carnal cometido fora do casamento, quando a pessoa é solteira, viúva ou divorciada, não havendo laço matrimonial, isto é, a união entre uma mulher e um homem, ou homoafetiva. Estas uniões entre homem e mulher, irmãos, através do matrimônio, é permitido pela palavra de Deus, exceto o condenável a união homoafetiva, isto é, entre pessoas do mesmo sexo. Ser tentado não é pecado, porém a pessoa que pratica esse pecado conscientemente, que é a fornicação, torna-se sujeita ao juízo de Deus. Se houver, além desse pecado, prática de sodomia, quais sejam homem com homem, mulher com mulher, ou inversão do uso natural da mulher, além do pecado da fornicação, a palavra de Deus não somente condena, como também expõe ao abandono os que tais atos praticam. Quanto aos que cometem estes males, disse o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 7, verso 23, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A consumação do pecado gera a morte. Em Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, disse o apóstolo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E mais, no verso 12 disse, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. E em em Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27, diz a palavra, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então é dever nosso resistir às paixões carnais, evitando cultivar em nossos sentimentos o mal, porém, como somos agora mortos para o mundo, devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Abstenção das práticas pecaminosas. No Evangelho de João, capítulo 17, versos 14 e 15, disse Jesus aos seus discípulos em sua oração a Deus, dê-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo,
mas que os livres do mal. Quando o Senhor Jesus declarou ao Pai que havia lhes dado a sua palavra e o mundo o aborreceu, entendemos que o aborrecimento do mundo ocorreu porque ouviram a palavra de Deus e a rejeitaram. Contudo, concluímos, portanto, que quem ouve e recebe a palavra de Deus é livre do pecado. Assim, a instrução e aconselhamento à irmandade tem somente o caráter de orientar a todos quantos desejam se salvar da condenação e perdição eterna. Vossos irmãos em Cristo. Termina aqui, irmãos, esta carta, que Deus deu a graça de ser lido, para que haja em todos nós conhecimento do risco que todos nós corremos em não ter força para resistir às paixões carnais, mas pelo entendimento, ouvindo os conselhos, também nasce em nós o poder e a força para nós podermos vencer estes males e conservarmos sempre livres diante da presença de Deus. É o que veio avante de dizer a Irmandade. Agora vamos cantar um hino. 103, 173, 173. Aguardemos em comunhão a revelação da Santa Palavra de Deus. Deus seja louvado.
Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra que acha-se escrita no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para a outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se-lhe pão. Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasses do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?
porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. São 3 situações onde Jesus comunicava com seus discípulos em razão do reino dos céus, do evangelho que ele apresentava e também da situação que vivia naqueles momentos. Os irmãos vejam aqui que logo no começo deste capítulo se descreve a aproximação dos fariseus e saduceus ao Senhor, mas não para ouvi-lo ou com a intenção de aprender alguma coisa para a salvação, que era o motivo único que Jesus falava com a multidão e com seus discípulos, mas era para o tentarem. Então a intenção deles não era de aprender ou de conhecer a vontade de Deus através do Senhor, mas era provocá-lo, a fim de ver se ele caía em alguma contradição, algum erro. E nesta condição pediram ao Senhor que mostrasse algum sinal do céu. E o Senhor então disse, respondendo a eles, falou: quando chega a tarde vocês dizem que haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E de manhã, vocês observando e vendo que o céu está assim, tanto vermelho, vocês já dizem que haverá tempestade naquele dia. Mas vocês são todos hipócritas. Vocês sabem diferenciar a face do céu, olhando e vendo, já dá para prever o que pode ocorrer naquele dia. No entanto, vocês não conhecem os sinais dos tempos. Isto vocês não têm conhecimento. E depois lamenta e diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado para esta geração, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando, retirou-se dali. Então, os irmãos vejam que o Senhor Jesus, ouvindo este pedido desses homens, que eram os anciãos da igreja, os sacerdotes, ou melhor, os fariseus e os saduceus, ele não respondeu diretamente o que eles queriam ouvir, mas, percebendo a intenção deles, chamou-os de hipócritas, porque eles conheciam o que era da terra, mas os sinais que eles buscavam, eles não conseguiam ver. E um dos sinais era o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias no ventre do grande peixe, e depois então ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado. Aqui ele já estava querendo dizer, irmãos, que também esse mesmo tempo ele passaria no seio da terra, para depois dali sair, cumprindo então a missão que o Pai lhe havia confiado. E passando então seus discípulos para outra banda, isso é, chegaram no destino, esqueceram de levar pão. E eles, preocupados então com isto, o Senhor falou para eles: mas vocês não devem se preocupar com a falta de pão, mas se preocupar com o fermento dos fariseus e saduceus. Este fermento, como os irmãos ouviram, não era o fermento que modifica a farinha que se faz o pão. Era um sentido espiritual, que era então a doutrina que os fariseus e saduceus apresentavam sempre contra o evangelho que o Senhor Jesus mostrava. Então, os discípulos, ouvindo isso, compreenderam que Jesus não estava falando do pão, porque ele tinha feito milagres quando não havia pão, ou que o pão não era suficiente. Mas eles compreenderam que deviam se guardar deste fermento, ou seja, desta contaminação doutrinária que eles apresentavam já nos dias do Senhor Jesus.
Mas isto, irmãos, não terminou. Ao longo de toda a história e dos séculos que se passaram, quando então o Evangelho do Senhor Jesus tem estado no mundo e continua ainda até quando Deus assim permitir, haverá sempre o risco da contaminação com esse fermento doutrinário, ou seja, coisas e pontos de doutrina opondo-se ao Evangelho do Senhor Jesus. E ele dizia que eles tinham que acautelar-se, isto é, tomar cuidado. Este mesmo cuidado também é recomendável a todos nós, que estamos sujeitos também a ouvirmos coisas que contrariam aquilo que já temos ouvido para a nossa salvação. Mas nós devemos ter cuidado. E aqui agora, irmãos, nos 2 parágrafos, os irmãos percebem que este fermento, ou seja, este mal que muda os princípios da fé, ele tanto engana de um lado quanto do outro, tanto pela própria fé como pela descrença. Então aqui, pela confiança e fé que Pedro já possuía na obra do Senhor Jesus, o Senhor então perguntou para eles: o que vocês acham ser o Filho do Homem? Quem diz as pessoas? Aí um dizia, deve ser João Batista, outro Elias, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então respondeu já imediatamente, pela fé que o Senhor já havia dado a ele e havia crido: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Isto, irmãos, foi uma certa consolação, porque Pedro ficou feliz em saber que nele se apresentou a revelação de Deus, o Pai, em confirmar que Jesus era o Filho de Deus. E depois o Senhor fez ali algumas afirmações, dizendo: tu és Pedro, porém, sobre esta pedra, que era ele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, heresias, fermentos, coisas contrárias à doutrina não prevalecerão contra ela, ou seja, esta porta que está aberta, que é Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque como o Senhor estava com eles fisicamente, e depois que voltou já não mais fisicamente, mas enviou o Espírito Santo para guiá-los em toda a verdade, o mesmo poder que estava entre eles por Jesus fisicamente, também estaria com aqueles que crescem no Senhor Jesus e pela fé receberiam o Espírito Santo. Resumindo, o poder que estava em Jesus também está na igreja, está no povo, para poder vencer e não ser vencido pelas portas do inferno, que estão abertas até hoje. Por isso que Deus até deu de ler agora há pouco esta carta, que é uma prevenção, irmãos, contra as portas do inferno, por onde entra o pecado e o mal que leva as pessoas à condenação. Mas depois, irmãos, mais para frente, o Senhor mostrou ao discípulo que convinha que ele padecesse. Por quê? Para que tudo isso ocorresse, que ele fosse e voltasse ao Pai, para que o Espírito Santo fosse enviado, convinha que ele sofresse e fosse morto, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Nesse momento, então, irmãos, aparece o fermento dos fariseus naquele que agora há pouco tinha confessado que Jesus era o Filho de Deus. Pedro, a sua boca há pouco tempo atrás confessa que Jesus era o Filho de Deus. Mas agora, movido por este fermento que estava entre eles, o Senhor Jesus, quando diz isso, Pedro separa ele, puxa ele de lado e diz: olha, repreende o Senhor, como se fosse ele o mestre. Nunca isso acontecerá contigo, tem compaixão de ti. Repreendeu o Senhor.
pensando que estava ajudando porque ele estava sendo movido agora pelo fermento que contrariava os planos de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Quando ele fala isso, irmãos, pensava até que o Senhor elogiasse por estar demonstrando uma certa compaixão, uma amizade, mas o plano do Senhor era outro e ele conhecia os corações. Respondeu para Pedro assim: para trás de mim, Satanás. Você não sabe, você me serve de escândalo e não sabes e nem compreende as coisas que são de Deus, mas só as dos homens. Deus nos guarde, irmãos, que ainda que muitas vezes pensemos que estamos servindo a Deus, mas sob influência das heresias que existem neste mundo, que vem pelo fermento de tantas coisas que acontecem que nos atingem, venhamos a nós pensar que estamos agradando a Deus e estarmos nos opondo à obra do Espírito Santo. Então é necessário que cada um tenha sempre o cuidado para que não sejam tomados nem influenciados por nenhuma virtude maligna que engana. Veja que Pedro, há pouco tempo atrás, confessa que Jesus era o Cristo de Deus. E daqui a pouco o Senhor repreende porque estava sendo movido pelo adversário. Irmãos, Deus nos guarde disto, porque ninguém está livre disto, não. Todos nós corremos o perigo de, ao mesmo tempo que pensamos ou que agradamos a Deus em alguma coisa, pela nossa ignorância ou falta de conhecimento, venhamos a nos opor à obra do Espírito Santo. E isto para nós é um perigo, porque quem assim faz pode estar cometendo pecados. E o Senhor manda a palavra para nos guardar desta fermentação maligna que no mundo existe hoje, para mudar os planos de Deus na nossa vida. Isto quer dizer, a pessoa pode ter planos de Deus anunciados profeticamente, ou pela palavra, que também é uma profecia, e crer que o Senhor fará determinada obra ou determinada coisa na sua vida. Mas depois, influenciado por coisas contrárias à palavra de Deus, às vezes com certa permissão de cumprir atos pecaminosos, pensando que o Senhor não se incomoda com isso, estarão então sendo usados por espíritos das trevas, contrário à palavra de Deus, pensando que estão bem diante de Deus. E o Senhor manda a palavra para iluminar a nossa mente, os nossos olhos, e limpar os nossos caminhos, irmãos. Aí o Senhor Jesus percebeu que Pedro podia ficar triste com aquela repreensão tão dura. Mas então o Senhor, na sequência, disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Não é que a pessoa que está cuidando da sua vida vai perder, não é isto. Salvar a sua vida, isto é, salvar o seu viver, mesmo contrário à palavra de Deus, achar que deve viver assim, andando no erro, na desobediência, mas não concordar com a vontade de Deus, esse aí corre o risco de perder a vida, ou seja, a vida eterna. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor, não é quem vai morrer por amor do Senhor, mas quem deixar de cumprir as concupiscências da carne, resistir ao pecado por amor do Senhor, esse vai conservar em si o direito da vida eterna. Então diz, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma ou a sua vida? E o que o homem poderá dar para a recompensa da sua alma? Ou seja, para fazer valer as promessas de salvação, o que o homem pode dar? Dinheiro, riqueza? Isso não. Mas depois dizia, o Senhor virá, o Filho do Homem virá da glória do seu Pai, com os seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. Mas depois então fez ali uma proposta. Vejam, irmãos, o que é a bondade e a misericórdia de Deus, que conhece em Jesus Cristo a fragilidade do homem. Falou, olha, entre vocês aqui, eu digo que alguém daqui não vai morrer sem antes ver o Filho do Homem no seu reino.
E ficaram os 12 pensando, o que será isso? E logo depois, a seguir, uns dias, o Senhor chama Pedro, João e Tiago. E chama ele, olha, vamos subir aqui no monte comigo. E eles subiram, sem saber o que Jesus ia fazer. Pedro, que estava, de certa forma, triste, porque ele pensava, eu agradei o Senhor de um lado, falando que ele era o Filho de Deus. Pensei em agradar a ele depois, querendo livrar ele do sofrimento. Era o inimigo que estava falando na minha boca. Então eu estava triste, mas vocês vão subir no monte comigo. E Pedro subiu também. E quando chega lá em cima, irmãos, de repente o Senhor Jesus transformou-se, transfigurou, mudou a sua figura, e a glória de Deus o tomou, e ele resplandecia diante dos olhos dele. E desce ali Moisés e Elias também. Quando eles olham aquilo, irmãos, caíram ali, de ver tamanha glória. Mas Pedro, então, agora, assumindo tanta confiança, e ver que Jesus conversava com Moisés e com Elias, certamente falava sobre a lei, sobre os profetas e sobre o plano de salvação que Deus havia posto nele como Filho de Deus. E Pedro, vendo aquilo, então, irmãos, ainda se tem a coragem, levanta. Senhor, o que é que nós construímos aqui? 3 cabanas, uma para Moisés e outra para Elias, querendo outra vez agradar ao Senhor com os pensamentos humanos. Jesus não falou nada, mas desce dos céus uma voz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, irmãos, que o esforço humano pode até atrapalhar, mas a força de Deus na vida daquele que creu no Senhor Jesus não atrapalha, edifica. E alguém que está aqui hoje que pensa, Senhor, eu tenho feito muita força para te agradar, mas não tenho conseguido, porque tanta coisa que aparece, quando eu vejo, já errei, já tropecei, já falhei, já cometi tanta coisa desagradável, mas eu quero te agradar. Então vem aqui a palavra nesta manhã, e o Senhor te avisa que se você tem um propósito de agradar a Deus, ainda com as fraquezas que você tem, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Então, quando Paulo orou a Deus pedindo que ele queria ser liberto do mal, e naquela insistência orou 1, 2, a terceira vez que orou, que clamou, Deus respondeu e disse: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça que te cobre já é tudo, já é o bastante. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a irmandade que está aqui hoje, cobertos com a graça do Filho de Deus, ainda que com tanta fraqueza, saibamos uma coisa: o poder de Deus se aperfeiçoa em nós na nossa fraqueza. Então, quem está aqui que quer agradar a Deus, o Senhor te aceita. Ainda que tenha alguns defeitos, a graça está te cobrindo. Você é um agraciado de Deus, a irmã é uma agraciada de Deus. Vá com a tua pouca força, que o Senhor te ajudará. E se alguém aqui espera de Deus alguma bênção, alguma coisa, mas quando olha para dentro de si, se acha tão indigna, Senhor, eu não tenho dignidade, eu não tenho condição de alcançar um bem das tuas mãos, tem misericórdia de mim. Então a palavra nesta manhã fala a mesma coisa como disse para Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, Pedro se encontrou em fraqueza, mas Deus, olhando, até o exaltou, porque chamou ele para subir no monte e ver ali a glória de Deus. Subir no monte, irmãos, era um trabalho, uma dificuldade. Não pensemos que subir ali onde o Senhor Jesus foi era um caminho limpo, como a gente andando aqui no asfalto. Não, irmãos, certamente era caminho difícil, cheio de pedras e tantas outras coisas, mas eles foram subindo, porque o Senhor convidou. Subamos então, e hoje o Senhor ajuda a nós a subirmos nas dificuldades que temos,
podemos, na nossa fraqueza, mas não pare, continue subindo, porque chegando no ponto que o Senhor te espera, a glória de Deus aparecerá na tua vida. Imagine, irmãos, o que Pedro e João e Tiago viram. O Senhor glorificado era aquele que andava com ele, aquele que sofria junto com eles, perseguido pelos judeus. Agora, de repente, se transforma ou se modifica numa glória daquela. E vê Moisés e Elias falando com ele, viram então a glória de Deus. E não foi só isto, viram a glória de Deus e ouviram a voz de Deus. Hoje, nesta manhã, quem está lutando para agradar a Deus, para subir no monte das dificuldades, para servir o Senhor, quem sabe nesta manhã a glória de Deus também aparece aqui sobre esses que estão ouvindo e por esse mundo afora, e apareça a voz de Deus. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ouçamos o que o Senhor nos diz nesta manhã. O Senhor nos ajudará nas nossas fraquezas. Glória ao nome do Senhor. Ninguém se sinta derrotado, irmãos, porque muitas vezes nós, por conta de tudo que se apresenta, temos nosso esforço para agradar a Deus, mas quanta coisa que se levanta e nós nos sentimos diante das situações como nada, sem força. O que vai ser, o que será, não sei o que fazer. Mas o Senhor sempre apareceu e anuncia hoje: Deus aparecerá com a sua glória na vida daqueles que estão esperando na sua misericórdia. Que Deus nos dê força de vencer. Ninguém seja vencido pelas dificuldades, pela dor, pelas enfermidades, pelas coisas deste mundo que se opõem. Consideremos que o Senhor avisa pela palavra, como sempre tem feito. Ele está conosco e nos fará mais do que vencedores por Jesus Cristo que nos amou. Então ninguém saia daqui hoje triste: o que será de mim? Será alegria e paz que a palavra nos dá nesta manhã. Quem está entristecido pelas dificuldades e situações intransponíveis, alegra-te agora na presença de Deus, porque Ele te dará a mão e tu chegarás ao ponto que o Senhor está te esperando. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Deus, por mais esta grande oportunidade de estarmos diante da tua presença, Senhor. Agora num ato de agradecimento por mais esse dia que tu nos deste, principalmente de estar aqui na tua presença, Pai. Te rendemos graça por esse santo culto, que te adoramos, elevamos as nossas petições, os nossos rogos, as nossas confissões, aleluia, os nossos agradecimentos a ti, Senhor. Te damos graça pelos hinos que cantamos, pela oração que tu deste à tua igreja, aleluia. Te damos graça, Pai, pelos hinos, pelos louvores, aleluia, por esta carta que foi lida, por essas santas recomendações, Senhor. Te pedimos nesta oração ainda de agradecimento, guarda-nos das concupiscências da carne e nos ajuda a cultivar, aleluia, os frutos do Espírito pelo amor do teu nome. Senhor Deus, graças te damos maiormente
aleluia, pela revelação e pela exortação da tua palavra. Aleluia, guarda a tua palavra em nossos corações, aleluia, no momento da exortação, Senhor, nos sentimos igual Pedro, Pai, em tantos momentos nos confessamos, aleluia, e confessamos que o teu Filho é o Cristo, é o verdadeiro Cristo, Filho de Deus, mas em certos momentos falhamos, erramos e te pedimos, nos perdoe pelo amor do teu nome, e graças te damos porque temos a tua palavra que nos justifica, que nos limpa, que nos perdoa e que nos diz que vai nos ajudar. Senhor, a tua igreja agora, numa santa e perfeita comunhão, te roga e te pede, nos guarda para aquele dia herdar a coroa da vida eterna. Graças te damos por tudo, rogamos os teus favores em Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. Amém. Glória a Jesus Cristo. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Chamemos um hino. 99.
A santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém.